Olá, turma, tudo bem? Vamos à nossa próxima aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai estudar sobre a classificação dos seres vivos, tá? Aula passada, lembra, a gente estudou ali os domínios dos seres vivos. E agora a gente vai continuar falando sobre a classificação, tá? Então, antes da gente iniciar propriamente dito em classificação dos seres vivos, eu queria trazer o conceito do que é classificar, né? Então, classificar é agrupar, formar grupos obedecendo determinados critérios. Palavra-chave é aqui, ó, critérios. Por exemplo, aqui nesse quadrado nós temos algumas figuras de cores azuis, vermelhas, formatos quadrado e redondo, círculo, né? Se eu pedir para vocês assim, vamos classificar essas figuras, e eu não colocar o critério de classificação, não tem como vocês classificarem. Porque depende do quê? Do critério de classificação, né? Então, por exemplo, se eu disser para vocês classificarem por cor, vocês vão juntar tanto os quadrados quanto os círculos azuis e os quadrados e círculos vermelhos. Mas se eu disser para classificar por formato, aí vocês vão fazer um outro tipo de classificação. Se eu disser para classificar círculos vermelhos, é uma outra classificação, que é o que está aqui, né, classificado nesse exemplo. Então, para que eu faça uma classificação de algo, eu preciso obedecer algum critério. E é isso que a gente obedece na classificação dos seres vivos, tá? A gente organiza, então, os seres vivos em categorias, agrupando de acordo com características que eles têm em comum, bem como as relações de parentesco evolutivo também, tá? E para isso a gente usa uma nomenclatura científica, que vai facilitar essa identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. É o nome científico daquele ser vivo, então, independente de qual lugar, vai ter essa mesma nomenclatura, tá? Então, a gente chama de categorias taxonômicas, tá? A classificação dos seres vivos, então, é essa classificação em categorias, agrupando segundo algumas semelhanças. E a categoria básica, para a gente iniciar essa classificação, é a espécie. O que é espécie? São os seres vivos que são semelhantes e que são capazes de se reproduzir e de gerar descendentes, de se cruzar e gerar descendentes férteis. Isso é espécie. Tá? Por exemplo, nós, seres humanos, somos da espécie humana, tá? Então, somos seres semelhantes, capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Temos a espécie lá dos gatinhos, a espécie dos cachorros, né? Então, são espécies diferentes de seres vivos, tá? Animais da mesma espécie, eles são reunidos, então, na categoria gênero. Todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias. Todos os que pertencem à mesma família são agrupados em ordens, e que, por sua vez, se reúnem em classe, e que são reunidas em filos, e, por último, em reino. Então, vamos ver como que fica essa categoria. Ó. Obedece essa seguinte ordem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Então, a menor categoria é a espécie, e a categoria mais ampla é o reino, tá? Domínio, na verdade, né? Que a gente sabe que o domínio vem antes do reino. Então, existe uma nomenclatura binomial. Por que binomial? Porque são dois nomes. O nome científico sempre vai ser um nome duplo, tá? E ela foi elaborada por Linneu em 1735. E então, existem algumas regras aqui que a gente precisa obedecer para colocar, então, o nome, a nomenclatura dos seres, né? E as regras são as seguintes, ó. O nome da espécie, ele sempre vai ser duplo. Essa é a primeira regra. Ou seja, formado por duas palavras, tá? Ele sempre é escrito em latim ou de forma latinizada, tá? Depois vocês vão ver ali que são nomes, então, escritos em latim. Ele é escrito em itálico, que é aquela letrinha inclinada,
Se ele for, por exemplo, digitado, ele vai ter que ser escrito em itálico. Mas se ele for escrito à mão, ele precisa ser sublinhado, para que ele fique destacado do texto, tá? E o primeiro nome sempre vai ter a letra maiúscula e o restante todo em minúsculo. Então, são 4 regras. É duplo, são 2 nomes, escrito em latim. Deve ser colocado em itálico, se for digitado, ou sublinhado, se for escrito à mão, ou sublinhado também, se for no computador. E o primeiro nome sempre começa com letra maiúscula e o restante todo em minúsculo. Essa é a regrinha da nomenclatura binomial. Vamos ver isso na prática agora, tá? No sistema binomial, o nome da espécie ele é duplo, e o primeiro nome representa o gênero, e os dois juntos representam a espécie. Então, aqui a gente tem um nome popular, são seres humanos. Mas o nome científico dos seres humanos é Homo sapiens. Vocês viram? Ele é escrito em latim, né? Viram que é um nome duplo, são 2 nomes, Homo sapiens. A primeira letra é maiúscula, ó, começa com letra maiúscula, o restante todo minúsculo. E ele deve ser sublinhado ou escrito em itálico. Aqui nesse caso ele está sublinhado. Viram que as regrinhas estão tudo ok aqui, tá? O primeiro nome representa o gênero, então se eu perguntar qual é o gênero da espécie humana, vocês vão me dizer que o gênero é o Homo, porque o primeiro nome representa o gênero, e a espécie dos seres humanos é Homo sapiens. Então, os 2 nomes representam a espécie, Homo sapiens, e o primeiro nome representa o gênero. Certo, gente? Então, o segundo nome a gente chama de epíteto específico. Tá? Então, aqui nós temos canis familiares. Esse é o nome científico do cão doméstico, tá? Canis familiares. Vocês viram, é um nome duplo, começa com letra maiúscula, o restante todo minúsculo, e aqui ele está em itálico, que é essa letra meio deitadinha. Ele poderia também estar sublinhado, tá? O primeiro nome é o gênero. Então, se eu perguntar qual é o gênero do cão doméstico, vocês vão ter que me responder que é o gênero Canis. E qual é a espécie do cão doméstico? Canis familiares. Então, o primeiro nome é o gênero e o segundo nome é o epíteto específico. Todo nome duplo é a espécie. Certo, gente? Então, aqui nós temos em ordem, ó. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Vamos dar o exemplo aqui, então, do Homo sapiens, né? Que é a espécie humana. Então, a espécie humana, ela pertence ao domínio Eucária. Lembram que a gente estudou na última aula sobre os 3 domínios? Então, a espécie humana pertence ao domínio Eucária, pertence ao reino Animalia, mas não é só a espécie humana que pertence ao reino Animalia, existem muitos outros animais que pertencem ao reino Animalia. Então, quanto mais a gente vai descendo aqui nesses níveis de categoria, menos variedade de animais vão aparecendo aqui, tá? Então, por exemplo, no reino animal existem muitos animais, aí que são do filo Chordata, nem todos são. Depois que são da classe Mammalia, que são os mamíferos, nem todos são, então vai diminuindo. A ordem, então, da espécie humana é primates, são os primatas. A família é hominide, a família sempre termina em ai, hominide. O gênero é Homo e a espécie é Homo sapiens. Então, aqui está a categoria completa da espécie humana, tá? Como exemplo, então, vamos ver uma outra classificação para vocês entenderem aqui, ó. Então, aqui nós temos 3 famílias, ó. Felidae, Canidae e Ursidae. As 3 famílias pertencem à mesma ordem, mesma classe, mesmo filo, mesmo reino, mesmo domínio. Aonde que elas começam a se diferenciar? A partir da família, tá? Então, tanto a família Felidae, como a Canidae, como a Ursidae, pertencem à ordem carnívora, a classe Mammalia, que são os mamíferos, o filo Chordata, que são os cordados, que tem coluna vertebral, tem ossos, reino Animalia e domínio Eucária. Mas quando chega na família, aí eles não são da mesma família. Então, por exemplo, assim, ó,
um gato, aqui o Felis catus é o gato, tá? Esse F é de Felis, tá? O Felis catus, que é o gato, ele não pertence à mesma família do Canis familiaris, que é o cão. Mas ele pertence à mesma ordem, carnívora, classe mamália, percebem? A partir da família que eles mudam. O urso também, ele não pertence à mesma família do cão e nem à mesma família do gato. Mas ele pertence à mesma ordem, que é carnívora, a mesma classe, mesmo filo, mesmo reino e mesmo domínio, tá? Então, eles começam a mudar a partir da família. Então, se eu perguntar assim, qual é a família do gato doméstico? Família Felidae, tá? Aí, abaixo da família, o que a gente tem? O gênero. O gênero é Felis, que é o primeiro nome. E a espécie é Felis catus. Lembram que a espécie sempre é o nome duplo, começa com letra maiúscula, sublinhado, tá? Aqui o leopardo. Felis, aqui o leopardo. Felis pardus. Aí já não é do mesmo gênero, do gênero Pantera. Tá? Depois a gente vai para a família do canídeo, dos cães. O gênero é Canis. Mas a espécie do cão e a espécie do lobo não é a mesma, mas o gênero é. Os dois são do gênero Canis, tá? E o urso também, ó, aqui tem duas espécies de urso, o Ursus arctos e o Ursus horribilis. Os dois pertencem ao mesmo gênero, mesma família, mas são de espécies diferentes. Então, o último aqui embaixo é espécie. Segundo é gênero. Terceiro, família. E depois, ordem, classe, filo, reino e domínio. Tá? E aqui, para vocês verem, ó, aqui a espécie do Felis catus, tá? O gênero do gato doméstico é o mesmo gênero do gato selvagem, que é Felis. A família também é a mesma, a família Felidae. Aí aqui estão todos, ó, o leão, o tigre, o gato selvagem, o gato doméstico. Então, quanto mais a gente vai subindo aqui na categoria, mais espécies tem, né? No reino animal, olha quantas espécies tem no reino animal. Minhoca, gato, serpente, peixe, cavalo, cão, urso. Aí, se a gente vai para o filo cordata, aí aqui só tem os que possuem ossos, que tem coluna vertebral. Aí a minhoca já não entra aqui, a serpente já não entra aqui, né? Então, vai reduzindo. Depois a gente vai para a classe mamália. Aí aqui só entra aqueles animais que mamam, tá? Aí a serpente já não entra aqui, o peixe não entra aqui. Aí eu tinha falado que a serpente não entrava aqui, mas a serpente entra. Depois a gente vai para a ordem carnívora. Aí são só os carnívoros. Aí então alguns vão ficando para trás, ó. Tá? Aí depois a gente vai para a família Felidae. Aí só entra os da família Felidae. Depois o gênero Felis. Aí só entra os do gênero Felis. E depois a espécie, que é a categoria mais aguçada, assim, onde todos ali são semelhantes, que é a espécie Felis catus, que é a espécie do gato doméstico. Tá, gente? Espero que tenha ficado bem esclarecido esse conteúdo de categorias, então, taxonômicas. Um abraço para vocês, turma. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.